Graça e paz, queridos do Senhor. É muito bom estarmos chegando agora no final do ano, um tempo de celebração, de alegria no Espírito Santo, onde nós nos reunimos com nossas famílias, né? Mas é interessante nós, como sendo crentes em Jesus, entendedores da palavra, percebermos e entendermos alguns princípios do Senhor com relação ao Natal. Que o seu Natal seja para celebrar a família e a Jesus, e não para celebrar Papai Noel, e não para celebrar a árvore de Natal. Aí você pode perguntar assim: ah, pastora, mas não tem nada a ver essas coisas, são coisas normais, né? E tudo certo, e não tem problema. Eu gostaria de ler um trecho da palavra, porque em Corinto, eles estavam enfrentando algumas dificuldades com relação a algumas festas que eram comum naquela cidade. E que o apóstolo Paulo estava alertando que, olha, cuidado para você não estar cultuando a demônios. Diz assim: portanto, amados, fugi da idolatria. Falo como sábios, julgai vós mesmos que eu digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Jesus? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Jesus? Aqui ele estava falando a respeito da Santa Ceia, né? 1 Coríntios 10, 16. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participantes do mesmo pão. Então, quando a gente participa da Santa Ceia, a gente se faz parte com o corpo de Jesus. Aí ele continua assim: vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar, mas digo que ídolo é alguma coisa, ou o que sacrifica a ídolo é alguma coisa. Antes digo essas coisas que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podereis participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo alerta justamente sobre isso, que algumas festas, as quais a gente tem como costume na nossa cultura, podem estar sendo oferecidas a demônios. Então, se a gente for olhar, pesquisar um pouquinho, né, a respeito da história do Natal, resumidamente, funciona assim: que o rei romano já era cristão e ele estava fazendo novas conquistas. E uma forma de impor-se como rei era impor a religião. E ele, sendo cristão, ele quis impor a religião a determinados povos que ele estava conquistando. E dentre esses povos tinha um povo que fazia um culto ao Deus Sol no dia 25 de dezembro. E ele pensou assim: poxa, então é uma boa ideia. Então, em vez de ser o Deus Sol deles, eu vou falar que isso vai ser o nascimento de Jesus, né? Que vai ser a nossa festa, o nosso Natal. Então, nós participamos do Natal de uma forma de estar junto com a família, mas tendo consciência que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Trocamos presentes também, isso não é errado. Você presentear as pessoas que você ama, mas temos a consciência de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não colocamos a árvore de Natal nas nossas casas. Por quê? Porque nessa mesma religião pagã, eles faziam rituais embaixo da árvore, de uma árvore, de um pinheiro, né? E esses rituais eram muito ruins. E então, com o passar do tempo, veio sendo colocado a cultura do Papai Noel. O que é o Papai Noel? O Papai Noel, ele foi um santo, no caso Santa Claus, que era bondoso, benigno. Na época do Natal, ele saía dando presente para as crianças que não tinham condições e tudo mais. Mas a gente entende, além de ser um santo da Igreja Católica, né, no caso, uma homenagem ao Papai Noel, uma homenagem a um santo da Igreja Católica, a gente vê o maligno vai entrando, né, dentro das crenças das pessoas. E aí o que acontece? Ele é onipotente, porque pode dar presente para todo mundo. Onipresente, né? Porque pode estar em todos os lugares à meia-noite. Onisciente, sabe todos os desejos de todas as crianças. Então, é roubando o lugar do Senhor, é roubando o lugar de Deus, né? Um lugar coisas que devem ser ditas ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estão sendo ditas a uma entidade chamada Papai Noel. E eu, pessoalmente, eu como mãe, eu e pastora, eu não aconselho nenhum pai a fazer com que suas crianças acreditem em Papai Noel. Porque além de estar acreditando numa mentira, né, num Deus pagão,
num santo da Igreja Católica, está roubando a honra do pai. Vocês já pensaram sobre isso? Quando você fala que é um presente que o Papai Noel que trouxe para o seu filho, você está tirando a sua honra. Foi você que lutou, foi você que batalhou, foi você que talvez vai pagar prestações a respeito de um presente que talvez até seja caro. Então tá tirando a honra no pai. As minhas filhas nunca acreditaram em Papai Noel, sempre disse que aquilo não era verdade, né? E quando elas perguntavam, eu explicava que era um homem vestido de roupa vermelha, né? E quando chegava para dar presente de Natal, muitas vezes eu dei. E aí o que eu falava? Esse aqui é o meu presente, é o presente da mamãe, é o presente do papai. Minha experiência pessoal, quando criança, eu confesso para vocês que eu fiquei muito decepcionada quando minha mãe me contou que o Papai Noel não era verdade, né? Porque aqui, principalmente, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você tem muito essa cultura, e aí as pessoas adoram muito, adoram mesmo ao Papai Noel, e aí se forma toda uma ilusão em torno, e quando a criança vem a descobrir que aquilo não é verdade, e aí se torna uma decepção grande. Eu fiquei muito decepcionada. A partir daí eu comecei a achar que minha mãe se mentia pra mim com relação ao Papai Noel, ela podia mentir em outras coisas também. Então, nós que somos do Senhor, precisamos pensar a respeito do que nós ensinamos para as nossas crianças, do que falamos para os nossos filhos. Não vamos roubar a honra de Deus, não vamos roubar a honra do pai, da mãe que trabalhou para pagar aquele presente. Amém? Então vamos ter um Natal abençoado. Da mesma forma são as festas juninas, é a mesma coisa, são festas consagradas a santos da Igreja Católica. Então vamos ter um Natal abençoado, debaixo de alegria. Nós aqui em Framingham nós vamos fazer uma festa na igreja, mas sem Papai Noel, sem árvore, mas com muita alegria, com muita felicidade, celebrando Jesus Cristo de Nazaré, adorando a Ele. Amém? É assim que todos nós devemos encarar essa data. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e fica aqui o ensino.